Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro infantil da Casa do Coração. Vamos nos preparar para o nosso encontro, preparar nossas aguinhas, separar um copinho para cada um ou uma garrafinha, não esqueçam, a gente colocar as aguinhas para fluidificação. Vamos então nos concentrar, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos mentores e guias, a corrente espiritual da Casa do Coração. Muito obrigada por esse trabalho maravilhoso, em que as nossas aguinhas se transformam em verdadeiros remédios para a nossa alma e para o nosso corpo físico também. Obrigada pela corrente espiritual da casa, que visita todos os lares, removendo as energias negativas, trazendo paz e luz e harmonia para todos os nossos lares, para toda a nossa família. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje o nosso encontro hoje no nosso encontro nós vamos falar sobre Deus, um assunto bem difícil, né? Mas a gente vai tentar simplificar aqui, até porque a nossa visão sobre Deus já é uma visão simplificada, a gente vai entender por quê. Então eu vou ler aqui o que está dizendo no nosso estudo do dia. Deus. Os espíritos nos informam que toda a harmonia existente no universo, desde os átomos até as galáxias, tem uma origem, uma causa inicial que a gerou. Todas as coisas, formas de vidas e planetas obedecem a leis perfeitas e, por isso mesmo, revelam certo poder inteligente superior. Esse poder inteligente seria Deus. Em síntese, os seres espirituais afirmam que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Sendo assim, para medirmos a inteligência de Deus, é só nos lembrarmos do provérbio: pela obra se reconhece o autor. Para ver a obra, é só observarmos o cosmos, o micro-universo, desde as moléculas que estão em nossas mãos até os planetas mais distantes. E assim descobriremos o nível da inteligência do autor. Olha que legal. Então Deus, como a gente sabe, é quem criou tudo isso. Quem não, né? O quê? Porque Kardec, quando pergunta no Livro dos Espíritos sobre Deus, ele não pergunta quem é Deus, justamente para a gente tirar da nossa mente essa ideia de uma pessoa, né? Deus é uma pessoa. Deus é criador de tudo isso, ele é muito maior do que uma pessoa, ele não é aquele senhorzinho de barba branca, né, que a gente às vezes vê representados em alguns livros, em alguns desenhos, não. É algo muito, muito, muito superior, né? E aí ele pergunta aqui, olha, aonde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Kardec era muito questionador, né? Então ele pergunta o que seria uma prova de Deus. E os espíritos respondem o seguinte: numa frase que se usa nas ciências. Qual é essa frase? Não há efeito sem causa. Se procurarmos a causa de tudo no que não é obra do homem, nossa própria razão responderá. Então, foi o homem que criou o planeta? Foi o homem que criou o mar? Foi o homem que criou as estrelas? Não. Então, quem criou tudo isso, né? Foi uma inteligência superior, que é Deus. E aí ele fala também que para a gente crer, né, em Deus, basta a gente olhar em volta, né? A gente olhar as obras da criação. O universo existe com suas leis, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar outra lei, que todo efeito tem uma causa. Seria como acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. E não é assim, né? Como surgiu tudo? Veio dele, né? Tudo isso é obra dele, do nosso Criador maior, é Deus. E
ele fala também uma coisa que a gente já foi mudando ao longo do tempo, né? Antigamente, a gente acreditava, os povos antigos, né? Acreditavam, primeiro, que existiam vários deuses. Tudo que eles não explicavam, eles falavam que era Deus. Então, tinha o Deus do trovão, tinha o Deus da chuva, e isso foi, né, mudando com o tempo, a ponto da gente entender que Deus é uma figura única, né? Que criou tudo, que comanda tudo, né? E outras coisas também a gente foi amadurecendo, porque antigamente a gente falava muito de um Deus vingativo, de um Deus raivoso, da ira de Deus, né? Um Deus que preferia um povo em detrimento do outro. Olha isso, vê se Deus vai criar, né, todo mundo e vai preferir uns do que outros, né? Então isso, a gente já foi também evoluindo e entendendo, né, que não é bem assim. Então vamos ler esse trechinho aqui, ó. Os seres humanos ainda não têm condições de compreender a natureza íntima de Deus. Antigamente, a ideia de Deus era muito simples. Os homens atribuíam a Deus as suas próprias imperfeições, foi isso que eu acabei de falar, né? Assim, Deus tinha raiva, ciúme, cólera, gostava de um povo, detestava outro povo, era violento e etc. Conforme foi evoluindo, o homem adquiriu novos valores, de acordo com sua razão, e assim tendo uma melhor compreensão de Deus. Mas eu vou falar para vocês, gente, eu acho que a gente ainda está muito longe de ter uma compreensão total de Deus, né? A gente não consegue nem compreender totalmente a sua obra, né? O universo é algo que a gente ainda não conseguiu explorar totalmente. Ninguém sabe os limites do universo, ele está sempre em expansão. Então, como é que a gente vai conseguir, né, entender Deus, né, mais a fundo? A gente continua dentro da nossa limitação, né? A gente está se aproximando cada vez mais, mas acho que a gente ainda está precisando, evoluir bastante para a gente conseguir entender melhor Deus. E aí, uma coisa muito interessante também é os atributos de Deus. Então isso também já nos norteia. Olha o que os Espíritos falam. Como deve ser Deus? O homem tem muitas limitações e não consegue formar uma ideia perfeita de Deus. A gente ainda não consegue, tá? Mas pode sim ter uma ideia de alguns atributos de Deus, que são sempre em graus supremos. Se falta algum atributo, ou se não fosse infinito, não seria superior a tudo. Então não seria Deus, tá? Então, os atributos de Deus: eterno, ou seja, sem início, sem fim, é para sempre. Imutável, imaterial, nós não podemos pegar, né? Não é uma pessoa, não é algo tangível. Único, aquela ideia de vários deuses que eu falei, né, que os povos antigos tinham, a gente também já está entendendo que não, Deus é um só. Onipotente, ele está em tudo ao mesmo tempo. Impressionante isso, né? E soberanamente bom e justo. Olha só, a gente entender que Deus não é vingativo, que Deus não castiga ninguém, é uma questão de amor por nós. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, tá? Deus faz pensando na nossa evolução, no nosso bem, por amor a nós. Então a gente tem que pensar que Deus é quem mais nos ama nesse mundo. Tá bom? Então, gente, era isso o nosso papo de hoje. Um beijo grande e ótima semana para vocês. Tchau, tchau.